.br. Coca-Cola coloriu as latas. Agora, vamos juntos colorir o Brasil na Copa das Confederações da FIFA. Lancaster Grill, sintonia com sabor. A diversão está garantida nessas férias, para quem garante a própria segurança. É o governo de Goiás e o Detran cuidando da qualidade de nossas estradas, enquanto você cuida da segurança de sua família. Com mais de 3 bilhões investidos na pavimentação, reconstrução e iluminação de nossas rodovias, temos a certeza de que a tranquilidade vai nos acompanhar por toda a viagem. Isso aqui melhorou muito. Agora nós conseguimos viajar bem mais tranquilos, do começo ao fim. São 2.400 quilômetros de novas rodovias pavimentadas em todas as regiões do estado. Agora sim, me sinto muito mais seguro quando pego a estrada para viajar com minha família. Além disso, o programa Balada Responsável, que já abordou mais de 100 mil veículos, intensificará suas operações nos principais pontos turísticos goianos, garantindo ótimas férias para você e sua família. Detran e Governo de Goiás, fazendo o melhor para você. Procurando melhores resultados na sua empresa? Tome decisões acertadas, baseadas em fatos. Única consultoria empresarial, ampla estrutura física, equipamentos de ponta, profissionais capacitados e atualizados. Única consultoria empresarial, diferenciação que o mercado exige e sua empresa merece. Entre em contato e agende uma visita. Você está assistindo o Boa noite, está no ar o Tribo do Verdão. Hoje, segunda-feira, você sabe, né? Toda segunda-feira e sexta-feira temos encontro marcado. Começa agora às 20 horas, vamos até às 21 horas. 1 hora falando do maior clube do Centro-Oeste brasileiro, o único programa de TV que fala de um time só, o maior do Centro-Oeste, o Goiás Esporte Clube. E você ligado pela Metrópole News, canal 14 da NET, e você pela internet, metropolenews.tv.br. E você também que não consegue ver esse programa ao vivo, você pode conferir depois na página do YouTube. Digite lá, Tribo do Verdão, que você vai ver programas antigos, atuais. Tribo do Verdão, ano 6, no horário verde nobre. E eu começo o Tribo do Verdão falando desse maravilhoso suco, né? Bela Ísquia, e você sabe quem distribui em Goiás. Néctar Naturais. Hoje eu estou tomando um abacaxi com hortelã. Ali tem um de uva e esse suco é maravilhoso. E não é só suco lá na Néctar Naturais, muito pelo contrário. É açaí em barra, granolas, polpas de frutas e frutas congeladas. Tudo que é natural você encontra na Néctar Naturais. Você proprietário de supermercados, lanchonetes, lojas de conveniência e você também que quer entrega a domicílio, em domicílio, nas compras acima de R$30, você recebe em sua casa essas delícias da Néctar Naturais. Tribo do Verdão, começando com ele, o cantor, comentarista, meu boa noite a ele, que estava em Brasília e viu o show do Goiás. Quem pagou ingresso para ver o Sidorf, ou o Sidorf, como queiram, simplesmente viu o Walter jogar, não é isso, meu amigo? É isso aí, Ismael Almeida, Johnny Uto,
o samurai da comunicação. Boa noite a todos, boa noite a você do outro lado da telinha. É verdade, eu estive lá em Brasília, fiquei realmente encantado com o estádio. Eu pude ver R$1 bilhão no sábado, né? E o show do Walter. E a nossa torcida calou o Mané Garrincha. Muitos assuntos vamos debater sobre esse jogo e muitas coisas aqui do Tribo do Verdão sobre o Goiás, que tem quarta-feira o Flamengo, né? E o Goiás tá embolado ali. 17 pontinhos. Uma vitória contra o Flamengo vai para 20. Embola mais ainda. Fica ali, ó. 8º, 7º, 6º. Não é isso, meu amigo Samurai? Boa noite, o Samurai. Johnny Uto, Samurai de Comunicação em todo o Brasil. Boa noite, Ismael. Talento da TV brasileira. Boa noite ao comentarista que cantou. E como canta. Canta muito, hein? Parabéns, Michael. Obrigado. Boa noite a você que está ligado no canal 14 da Metrópole, assistindo o Tribo do Verdão. E dizer que a expectativa para esse jogo entre Goiás e Flamengo, Ismael, e vamos torcer para que a torcida do Goiás vá ao Serra Dourada e mostre o seu valor. Estão dizendo aí que o estádio vai estar meio a meio, e eu duvido disso. Eu acho que a torcida do Goiás vai estar em maior número do que a torcida do Flamengo. Com certeza. Por falar nisso, Dayan, tá no ponto aí, melhores momentos, Goiás 1, Botafogo 1, mando de campo do Botafogo. Engraçado, nós falamos aqui, né? Eu achei um campo neutro. Eu não achei aquela... Claro. Aí, fica à vontade para vocês comentarem. Começa com o Maicon, que estava lá, né, Maicon? É isso aí. Esse jogo, essa jogada mostrou que o Goiás marcou sob pressão, né, Maicon? Sim. Sim, o Goiás nos primeiros 10 minutos, eu senti, assim, obviamente por conta da pressão do Botafogo. O Goiás levou uma certa pressão do Botafogo. Depois desses 10 minutos, o Goiás começou a controlar mais o jogo e começando a marcar a saída do Botafogo. O Davi jogou muito bem, né? O William Matheus jogou muito mal mais uma vez, entendeu? Errando muitos passes. Enfim, foi um jogo muito bom, né? E eu falei aqui, eu banquei no programa de sexta-feira que ia dar empate. É verdade. O que me surpreendeu foi a questão do Anderson Moreira ter preferido abrir mão do Renan Oliveira. Nós que ficávamos na dúvida se ia jogar Paulo ou Hugo, ele acabou enganando a todos nós. Ele entrou com os dois, com o Paulo e com o Hugo, e deixou o Renan Oliveira como opção para o segundo tempo. E o Renan Oliveira entrou bem e, inclusive, fez o cruzamento para que surgiu o gol. O jogador do Botafogo desviou e acabou fazendo um gol contra, uma infelicidade do André Bahia. O Anderson teve estrela. Agora vamos falar também, né, gente? Como o Davi jogou, hein? Ele entrou como meia do Goiás. Muito bem. Não é, realmente. Inclusive, é um ponto interessante. Olha, o gol do Botafogo, acho que o Amaral falhou, porque ele furou, Sim. Né? O Amaral que ultimamente vem sendo muito irregular em alguns jogos. É verdade. Eu venho falando isso há algum tempo já. Se bem que ele marcou muito bem o Sidorf, né? Marcou muito bem na marcação. Ontem ele foi bem. Não tenho nada do que reclamar. Agora, essa bola do Walter, eu quase dei um ataque cardíaco demais. nessa hora. É brincadeira. O Walter, para mim, ele está entre os 5 melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Gordinho, com o peso que tá, ele está entre os 5 para mim. Eu vou mais além. Depois eu vou falar mais sobre o Walter. O Walter merece mais comentários sobre isso. É verdade. O Paulo, que não fez a partida que nós esperamos dele, mas ele também não comprometeu. Se mexeu pelos dois lados. Eu gostei muito da movimentação do Goiás pelo lado esquerdo. Quando o Walter vinha ajudar ali juntamente com o William Matheus, com o Davi, fez uma boa triangulação. Inclusive o gol do Goiás surgiu numa participação do William Matheus, do Davi e com o cruzamento do Renan Oliveira. Eu achei o time do Goiás jogou bem. Agora, eu vou ser sincero. Esse jogo, Ismael e Michael, e torcedor do Goiás, mostrou a força do Goiás, que é realmente uma força limitada. Ele é altamente dependente do Walter. A gente percebe que é o Walter e o Renan, apenas que são jogadores acima de média 7. Todos os outros jogadores do Goiás estão aí numa média entre 5 e 6. Por isso que, de repente, o Goiás não consegue... Se o Goiás tivesse mais 2 jogadores que tivesse um desempenho igual ao Val, o Goiás teria vencido o jogo. E o goleiro Renan jogou muito, né? Jogou muito. Jogou muito bem. E detalhe, o Jefferson salvou. Salvou. O Jefferson é um excelente goleiro. Nível seleção. Nível seleção. Senão, é verdade. Ele catou muita bola. Foi. E na partida de ontem, Michael, Ismael, Hugo, apesar da expulsão, eu vi a evolução dele. Ele conseguiu finalizar. Uma vez ele foi infeliz, porque ele chutou no meio do gol, o Jefferson acabou fazendo uma grande defesa. E por mais 2 vezes ele chegou finalizando, só que a bola foi para fora. O que acontece? Mostra
e ele está conseguindo ter fôlego para chegar na área. Porque, taticamente, o Hugo vem sendo um jogador importante no Goiás. Verdade. O Enzo Moreira vem exigindo dele a recomposição atrás da linha da bola. E ele não é um jogador de marcar, por isso que ele está recebendo tantos cartões amarelos. E o Hugo não joga no próximo jogo, foi suspenso, e também o William Matheus, né? Exatamente. Eu não sei se será desfalque ou reforço, né? No caso do Hugo, eu vou falar a verdade, o que eu acho. Ele está sendo muito irresponsável. O Hugo foi expulso 3 vezes. Sim. Ele foi expulso, não vou me recordar aqui quais são. Ele foi expulso 2 vezes, suspenso 3 uma, vezes, né? e suspenso em uma. Então o que acontece? É um jogador que pra mim é irresponsabilidade. Entendeu? Às vezes o Goiás com ele poderia ter ganhado o jogo. E ele foi expulso, ele é expulso, volta pro jogo. É expulso. Volta pro outro jogo, é expulso. Sempre assim, sem responsabilidade. Não, excelente aí, Daí, os melhores momentos, tá ótimo. Goiás realmente empatou, foi maravilhoso o jogo. Poderia ser melhor, mas mando de campo do Botafogo, o Goiás mostrou que é grande. E eu concordo com meu amigo Johnny Uta aqui, o Samurai, pelo seguinte. Eu concordo com ele e assino embaixo em tudo que ele falou em relação a só um quesito. Goiás mostrou que tem camisa. Goiás mostrou superação, raça, porque ele superou a ineficiência de alguns jogadores. Limitados. O William Matheus é um exemplo. Quer dizer, nós não temos jogador, não temos um ala. Esquerdo. E quando não tem como esquecer o Egídio e o Ricardo Goulart arrebentando lá no Cruzeiro. Infelizmente, jogadores essas reposições não foram feitas à altura. Mas, realmente... Só pra gente ter uma noção, nada contra o Paulo nem o Tartar. Não jogaram mal, mas se tivesse ali 2 jogadores melhores que o Paulo e o Tartar, e lógico, um bom ala esquerda, com certeza o Goiás teria feito mais gols. Porque a movimentação deles foi interessante, só que faltou aquela contundência na hora de uma finalização, na hora de um último passe. E a respeito do Hugo, Michael, o Hugo ele nunca foi um jogador de marcar, então para isso está sendo novidade para o Hugo. Por isso que ele está se estranhando e fazendo faltas de maneiras erradas, fora da hora, e, consequentemente, gera cartões. Cartões e expulsões. Eu concordo, mas o primeiro cartão dele foi porque ele reclamou. Também. Reclamação. O jogador... Agora, uma coisa também, desculpa te interromper, mas nesse item cartão, o Sidorf estava amarelado e estava pitando o jogo. Estava pitando o jogo. Estava pitando Mandando o jogo. e desmandando. Não jogou nada. Ontem o Walter jogou. Ele foi anulado. Olha, ontem quem viu o Walter jogar... Sábado, quem viu o Walter jogar... bateu palma e ficou esperando o Sidorf, porque o Sidorf realmente ele não apareceu no jogo como a gente esperava. Deixa eu contar, a gente saindo do estádio, a gente sai lá com a torcida do Botafogo e tal, aí o rapaz chegou, camisa do Botafogo, junto com a mulher dele, rapaz, quem que é aquele gordinho? Quem que é aquele gordinho que joga daquele tanto? Falei, aquele é o Walter Rohr, meu amigo. Laboratório Núcleo. Laboratório Núcleo de Análises Clínicas tem mais de 60 unidades em todo o centro-oeste brasileiro. Laboratório Núcleo dispensa comentários na exatidão dos resultados, na competência, na segurança dos resultados e também questão de tecnologia. Laboratório Núcleo, laboratório de ponta. Um abraço, doutor Cid Oliveira Reis, doutora Thaís, doutor Sirion, a dona Heloísa, toda a equipe lá do Laboratório Núcleo. E lembrando que o Laboratório Núcleo da Rua 7, Matriz, no setor oeste, te atende aos sábados, domingos e feriados, simplesmente todos os dias, de segunda a segunda, Laboratório Núcleo. Realmente, Walter faz a diferença. Ô, meu amigo Dayan, vou fazer o seguinte, corta para 18 para mim aí. Corta para 18 para mim. Dayan, corta para mim, Dayan. Por favor. Não faz isso não. Corta pra mim. Isso aqui não é aquele programa, não. Agora corta pra 18 novamente, Dayan, por favor. Corta pra 18. É o 18, Walter Rohr. É o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Eu tava aguardando pra fazer uma homenagem a ele. Ele gordinho, fora de forma, porque nós temos que valorizar, porque a imprensa goiana não fala isso, não. O santo de casa não faz milagre, mas o Brasil todo já está falando do Walter, que é um jogador que teve problemas no Cruzeiro com peso, no Inter, no Porto, e o Goiás o recebeu de braços abertos e ele está fazendo a diferença. O gordinho está arrebentando. Ele está em todos os pontos do campo, dá assistência, bate com as duas, chuta de fora da área. Walter é diferenciado. Então, mostrando que o Tribo do Verdão não é só crítica, não. É o melhor atacante do Brasileirão. E digo mais, por quê? Nós temos atacantes no Brasil, aliás. Fred é matador. Mas é matador, é jogador de área. De pequena área ali. Tem outros, Barcos e outros. Agora vou dar só um exemplo para vocês. Se eu falo,
sem nenhuma dúvida. Comparar Walter com o Hulk da seleção brasileira? Não tem jeito. O Walter é disparado melhor. E se o Walter ficar fininho, meu amigo, pela idade dele, ele vai disputar a vaga na seleção brasileira com certeza. mesmo. Olha, é mais uma prova que eu e o Ismael vemos batendo essa tecla desde o início do ano. Desde esse programa, porque do ano, é verdade. É o que eu sempre digo, tem características de algum jogador que, independente de jogar na série A, B, C, D ou E ou Z, as características dele mostram, comprovam que ele é um grande jogador. E o Walter demonstrou tudo isso no Campeonato Goiano. Eu não tinha nenhum medo de errar em dizer que se o Goiás contratasse grande jogador, coisa que o Goiás não fez, Sim. o Walter seria um dos maiores jogadores desse campeonato. Mesmo o Goiás não contratando, reforçando o seu elenco à altura, ao nível de um Walter, ele vem se destacando. É verdade. Agora, eu vejo o seguinte, em algumas nações, Ismael, com a crise, é que elas conseguem se surpreender. Com a contusão do Thiago Mendes e a suspensão do Cearense, surgiu o Davi. Sim. Quem sabe o Anderson Moreira consiga achar alguém para substituir o William Matheus e, de repente, atuar em melhores condições que o William Matheus dentro do próprio elenco. Já que o Davi era um jogador... Lucas. Eu não sei se o Valmir Lucas seria jogador. Poderia ser. Poderia ser. Qual que é o da base lá? O Mário Sérgio, ele tem o... Mário Sérgio. Mas ele estava com questão de íngua. Ele Sim. fez cirurgia, Não sei se está podendo atuar. O Heron parece que também ainda... O Heron treinou hoje à tarde e deve ser relacionado para o jogo. Então, o Heron é da posição, né? Lógico. É da posição. Mas o Heron não é o que nós queremos. Não O Heron, não ele é abaixo do William Matheus. Pois é. Então é complicado. Quem não se lembra, por exemplo, que o grande Paulo Baier, que joga no Furacão hoje lá, o Paulo Baier era ala. Direito. Né? Era ala direita. Depois começou a ser... Mudou até de nome, né, Ismael? Chamava Paulo César. Paulo César, depois Exatamente. passou a ser Baier, exatamente, Isso. Paulo Baier. Então, tem jogadores que o treinador pode ter aquele olho clínico e improvisá-lo e dar certo. Né? Então, Uma um posição- jogador, que se ele fosse canhoto, daria certo ali, na minha opinião, é o Tartar. Ele é fogoso, Sim. se ele for bem treinado, é fogoso, tem boa passada, tem velocidade, poderia ser, mas acho que ele não é canhoto, acho que ele é destro, parece. Sim. Deixa eu falar para você do Shopping do Escritório. Amigo, Shopping do Escritório, simplesmente o nome já diz tudo. Longarinas, racks, gabinetes, mesas presidenciais, cadeiras giratórias, enfim. Tudo que você precisa para o seu escritório, o Shopping do Escritório tem. E tem mais. Sempre tem uma loja pertinho de você. Tem Shopping do Escritório em Campinas, tem no centro de Goiânia, no centro da cidade, e tem também no SPL, no setor Pedro Ludovico. Shopping do Escritório, um abraço para o nosso amigo Marco Antônio, que é conselheiro do Goiás e tá ligado, com certeza não perde um só Tribo do Verdão. Fazer o seguinte, vamos ao intervalo, são só 2 minutinhos, na volta tem mais Tribo do Verdão, é rapidinho, é pai e bola. Estamos ao vivo, um pequeno probleminha aí, o sinal de áudio, você que está pela internet, você que está pela net, canal 14 da net, probleminha no áudio no intervalo comercial. Então vamos voltar depois, os nossos patrocinadores, os nossos parceiros, obviamente terão seus comerciais reproduzidos aí, porque sem eles não teria o Tribo do Verdão, né, meu amigo? Meu amigo Samurai. Então, disso, né, exatamente. Então vamos voltar aqui nesse debate nosso em relação ao Goiás. Se porventura, meu amigo Dayan, tiver no ponto aí, eu queria conferir a entrevista com o Anderson Moreira. Não sei se tá boa a técnica aí, como é que tá. Pode ir? Anderson Moreira? Então vamos lá, a entrevista com o Anderson Moreira após o jogo Goiás e Botafogo lá em Brasília, que o pessoal que nasceu lá acha que é carioca, né? Brincadeira. Eu tenho certeza que internamente o Botafogo sabia que a nossa equipe tem qualidade, né? Então eles se prepararam bem,
é uma equipe muito forte. A equipe do Botafogo é com certeza uma das equipes candidatíssimas aí ao título. A nossa equipe estava alternando, assim, às vezes em um período fazendo uma partida boa e depois a gente abrindo mão muito do jogo, fazendo um jogo de ligação direta. E eu acho que hoje nós mantivemos um nível de atuação do começo ao fim. A gente sabe que a expectativa de todo mundo, né, é enorme. É evidente que o torcedor, assim como muitas pessoas da imprensa, acham que a gente talvez poderia estar numa situação muito melhor. Mas o campeonato é muito difícil. A gente sabe que ganhar um jogo no Campeonato Brasileiro é muito complicado. Você vai ver assim, a alternância de líderes que tem aí, as equipes que estão no meio da tabela, que às vezes caem um pouquinho de posição, às vezes encostam um pouquinho mais à frente. Então é um campeonato muito difícil. A gente enaltece o papel da direção de ter paciência, tranquilidade, para poder dar confiança não só para a comissão técnica, mas para os jogadores também. Os jogadores sabem da capacidade. Aquilo que eu estava falando, a nossa equipe estava alternando, assim, às vezes em um período fazendo uma partida boa e depois a gente abrindo mão muito do jogo, fazendo um jogo de ligação direta. E eu acho que hoje nós mantivemos um nível de atuação do começo ao fim. Maravilhosa entrevista, como sempre, ponderado, inteligente. O Tribo do Verdão é uma exceção. Nós podemos falar de carteirinha que é uma exceção. Nós já fomos em defesa do Anderson Moreira por várias vezes. Várias vezes. Não é porque, olha que o Goiás nem venceu. O Goiás empatou. E olha que eu tô falando isso aqui, é antes do jogo Goiás-Flamengo. Porque senão, para mim, o Goiás vai vencer o Flamengo. Na minha opinião, é o favorito. Mas se porventura vier um resultado negativo, é normal, porque é um jogo difícil. É um jogo que vale 6 pontos, é um confronto direto. Tá ali encostado. Então, gente, esse treinador, ele é diferenciado. Fica à vontade. Olha, eu sou assim, suspeito para falar do Anderson Moreira, porque, na verdade, eu nunca critiquei o Anderson Moreira. Eu acho apenas que um dos seus poucos erros foi, de repente, demorar um pouquinho para poder estar dando chance para alguns garotos da base. Eu me acho assim, nesse ponto eu posso um pouquinho estar crucificando ele. Esse jogo contra o Flamengo, eu vejo, o Flamengo tem um time um pouquinho melhor que o do Goiás, eu gosto de ver as coisas bem transparentes, certo? Eu vejo esse certo equilíbrio, o Flamengo sempre que joga aqui no Serra Dourada, ele realmente é osso duro de roer para o Goiás, mesmo porque a torcida do Flamengo vai muito ao Serra Dourada, eu vejo um jogo muito difícil. Anderson Moreira tem que saber armar esse time, já que ele não vai poder contar nem com o Hugo. Eu acho que no lugar do Hugo, naturalmente, ele pode estar colocando ali o Renan Oliveira. Sim. Já na lateral esquerda, não sei o que ele está pretendendo. Quem treinou foi o Heron, né? Foi o Heron. Agora, voltando ao técnico Anderson Moreira, transparente, entende muito de futebol, com certeza, se o Goiás manda ele embora, não dá uma semana, Ismael, para ter um grande clube procurando ele, porque a imagem do Anderson Moreira, ela é muito interessante no meio futebolístico, porque ele é um treinador que ele é transparente e, tipo assim, tudo que ele fala, ele tem coerência. Agora, a imprensa, parte da imprensa, não gosta dele, porque ele não fica puxando o saco da imprensa, ele não fica falando as palavras que a imprensa gostaria de ouvir da boca dele. E tem parte de colegas nossos da imprensa que vive demitindo o Anderson Moreira. Vivem. E teve aquele detalhe também do Arley, né? Que tem muita gente que gosta muito do Arley, e pelo fato de ele ter preferido o Renan na titularidade do gol do Goiás, com certeza deixou muita gente chocada aí com a questão do Arley. E eu, por exemplo, acho que o Renan é merecedor hoje da camisa número 1 do Goiás. Nós falamos isso no início quando ele pegou posição. Meu amigo Michael Mota nos falou aqui em off, no intervalo, vou até reproduzir o que ele falou aqui, ele vai falar, vai comentar, que eu concordei com ele. O Anderson Moreira, para mim, também na minha opinião, concordo, um dos responsáveis, se não o principal responsável, com esse elenco o Goiás não cai, não é isso, Michael? Não, para mim não cai. Haja visto o jogo contra o Botafogo. O Goiás, ele tem tido uma regularidade que no Campeonato Brasileiro da Série A, isso é importantíssimo, entendeu? Não é aquele time volúvel demais, não é um time que goleia, não estou lembrado nesse campeonato, o Goiás fazer 3 gols numa partida, entendeu? Até nesse ponto, o Goiás ele tá meio a meio ali. Em relação ao Anderson Moreira, para mim, 2 pontos. Concordo com o que o Johnny falou a respeito da base. E uma outra coisa, que até no último programa que o André Rodrigues esteve aqui conosco, um abraço, André Rodrigues. Um abraço, André, verdade. Cirurgia, não é isso? O André que está nos assistindo agora em casa, já está recuperando, e sexta-feira
O André estará conosco aqui. Um abraço, André. O André que no momento está desconectado. Exatamente. Mas vai se conectar Mas na tá sexta-feira. Mas tá ligado. Verdade. E no dia que ele estava aqui, até ele concordou comigo e a respeito das mexidas no momento do jogo. A visão na hora do jogo. Eu achei que ele deu uma perdida em relação a isso. Mas para mim é um excelente treinador, entendeu? Tá carregando o Goiás nas costas, tá tirando leite de pedra. Não é fácil o Campeonato Brasileiro, então, ó, parabéns, Anderson Moreira. Mesmo porque o próprio Sérgio Haas falou que o elenco hoje do Goiás é inferior ao da Série B de Do ano 2012. passado. O Sérgio Haas concordou com o Tribo do Verdão, né? Lógico, então, como que vai cobrar de um isso. técnico que foi dado a ele um elenco inferior ao que ele disputou a Série B? E não tá mal no Campeonato Brasileiro. Não vamos muito longe, não. Isso é rápido a gente fazer essa analogia, esse raciocínio. Os maiores treinadores do Brasil, quem são? Luxemburgo, Muricy, Felipão, Mano. Tite, Mano. Cabe numa mão. É o 5. Cabe numa mão. Goiás tem condições de contratar um desses? Jamais. Jamais, pois é. O que sobra pro Goiás? Sobra esse Oswaldo Oliveira, sobra um Caio, Caio Júnior. O Cuca também você pode né? incluir nesse E o Cuca foi campeão da Libertadores e era um treinador pé frio desacreditado. Há 10 anos atrás treinava o Goiás. E nós já falamos aqui, gente, marque aí, televisão tem memória. Estamos falando hoje, agosto de 2013. Na minha opinião, o segundo melhor treinador do Goiás é Anderson Moreira. Da história do Goiás? Da história do Goiás. Pra mim foi o Cuca e o Anderson. Mérito ao Geninho Agora, também. Geninho que levou o Goiás na Libertadores. E o Hélio dos Anjos? O Hélio dos Anjos foi ele legal. tá Série B. Ele tá entre os cinco. Agora eu pergunto, você falou, eu discordo de vocês, mas pra mim ele é o melhor. Põe o Grafite Araújo com 20 anos na mão do Anderson Moreira. Tá vendo? E o Dil. Por isso que o Tribo do Rapaz, Verdão... o Anderson Moreira é o melhor treinador do Goiás de todos os tempos. Olha, o melhor. Eu tô dizendo isso que eu acompanho desde a época de Márcio Fleury. Olha e só. Paulo Gonçalves. Tá vendo? E Barbatana. Gente, olha que eu acompanho o Goiás há muitos anos. Eu não conheço um técnico que conhece futebol e que é transparente igual o Anderson Moreira. Ó, torcedores do Goiás. E é jovem, aplaudem o Anderson Moreira, porque se ele for embora, vai ser chororô. Vai chororô Com mesmo. certeza. Vai ser chororô. Vai mesmo. Aí você vai lembrar de Vadão, de Hélio dos Anjos. Você lembra daquele time com Alex, Araújo, Grafite, Dimba, na mão do Anderson Moreira? Até eu treinava. Ah, não. Pelo amor de Deus. É brincadeira. Então, gente, olha, o Tribo do Verdão aqui não tá fazendo lobby pra ninguém, porque nosso programa é independente. Não precisamos disso. Não precisamos, é De forma independente. É o programa do torcedor do Goiás. Só que meia boca ali, torcedores querem que o Anderson fique, não fique. E não pode dar, não é nem tropeçar, não é nem tropeço. Se baquear um pouquinho, tem que mandar ele embora. Não, gente, vamos parar com isso. Vamos não dê ouvidos a essa imprensa vermelha. Porque quem quer derrubar o Anderson, 90% são vilanovenses, não são torcedores do Goiás. Agora tá no ponto aí, vamos ao nosso intervalo. São só 2 minutinhos. Rapidamente estaremos de volta com o Tribo do Verdão. Pegasus, clínica veterinária e pet shop completo. Consulta, internação, cirurgia, raio-x, laboratório, banho e tosa, taxidog, vacina, ultrassom, eletrocardiograma e odontologia veterinária. E atenção, primeira pessoa que ligar agora, 3597-4377, vai ganhar na faixa um banho para o seu bichinho de estimação. Atendimento 24 horas. Pegasus, clínica veterinária e pet. Motopeças São Paulo. Peças, acessórios e equipamentos de trilha. Assistência técnica com garantia. 62-3255-0077. Ofertas imperdíveis. Capacete F-17, apenas R$ 59,00. Capacete Fly automático, apenas R$ 89,00. Capacete Vision, apenas R$ 169,00. Óleo Lubrax, R$ 9,99. São Paulo Motopeças, a troca de óleo mais rápida da cidade.
Capitão América, equipamentos de segurança, botinas, luvas, capacetes, máscaras, placas sinalizadoras, proteção para os olhos, proteção auditiva, cones, enfim, tudo o que você, empresário, precisa para a segurança de seus funcionários. Capitão América, a primeira do Centro-Oeste, especializada em EPI. São 18 anos de tradição. Capitão América, a mais completa. 62-3209-5900. Rua 201, número 66, Vila Nova, Goiânia, Goiás. Alexel Celulares, o seu distribuidor de peças para celulares. Vendas no atacado e varejo, cartões de memória, displays, teclados e celulares. Fale com o Alex, ele é bom de negócio. Alex Celulares. Vendas no atacado e varejo. O melhor atendimento, preços imbatíveis. Camelódromo de Campinas 2, 3292-2020. Visite o nosso site www.alexel.com.br. Alexel. Só Toyota. Mecânica especializada em toda a linha Toyota. Se você tem uma Hilux, Corolla, enfim, qualquer veículo da marca Toyota, confie em quem entende. Só Toyota, mecânica e acessórios. Aceitamos todos os cartões de crédito e o melhor atendimento. Só Toyota, C12, continuação da T7, setor sudoeste, 62-3941-4040. Só Toyota. ProSono Colchões, zelando do seu sono e cuidando da sua saúde. Cama box casal e solteiro sob medida. Colchões de espumas, colchões de molas, ortopédicos, crediário facilitado, em até 24 vezes no carnê ou em até 12 vezes no cheque. E aceitamos todos os cartões de crédito. ProSono Colchões, a maior da região noroeste. Avenida Central, número 207, Jardim Nova Esperança. Próximo à Avenida Perimetral Norte, 3921-5556. Baú Iara. São 15 anos de tradição, colaborando com o transporte das riquezas do Brasil. Fabricamos e reformamos baú para cargas secas, baú frigorífico, cider e carrocerias metálicas. Parcelamos em até 6 vezes no cartão. E aceitamos o cartão BNDES, com sede própria e amplas instalações. Baú Iara, 62-3299-8712, 9180-4848. Fale com o Alessandro. De volta com o Tribo do Verdão, estamos ao vivo. E eu e o Samurai aqui, o Uto, nós falávamos aqui desde o início do Campeonato Goiano que o Walter era diferenciado. Tanto é que o Anderson, mais o André, né, meu amigo André, que está ligado no Tribo do Verdão, criticava, falava aqui que era Tribo do Walter. É verdade. Tinha que mudar o nome do programa, era Tribo do Walter. Mas não querendo puxar o saco aqui do André, assim, eu dou uma certa razão, porque é normal a gente querer ver o jogador mostrar seu valor em todas as competições. Como o Campeonato Goiano é considerado uma competição inferior à que está sendo disputada agora, que é a Série A, é normal a gente querer ver, será que ele vai fazer na Série A o que ele está fazendo agora, né? Será que é o mesmo mas sabe o que foi o raciocínio? Porque nós falávamos aqui o seguinte, até eu falei isso, claro, que o André é meu parceiro, o Anderson meu parceiro, nós estamos discutindo futebol, nada pessoal, o André é um baita de um profissional. O Anderson também, nem se fala, é nosso parceiro. Nós estamos só criticando, brincando aqui, um pouquinho de dor de cotovelo, porque eles falaram, o Anderson mesmo falou, quero ver esse gordinho na Série A. Na Série B é fácil jogar. Mas sabe o que acontece? E olha que a opinião do Anderson é uma opinião de peso. Opinião de peso. E o que eu falei pro Anderson, que eu comentei aqui no programa, na edição, nós comentávamos aqui, que ele já tinha provado no Inter, que é a Série A. Ele fez 2 golaços contra o Goiás. Contra o Goiás, de fora da área. Tipo o que ele fez contra o Náutico. Que ninguém esqueceu. Eu falei, pô, esse cara já provou. O cara foi pro Porto, tá? O problema era peso, né? Então, é peso.
Deixa eu dar um recado rapidinho aqui da VIP Essências. Meu amigo, é o seguinte, se você está a fim de adquirir perfumes renomados, fragrâncias renomadas, os mais desejados do mundo, você encontra na VIP Essências. Só que tem um porém. Você está a fim de fazer uma carreira profissional juntamente com a VIP Essências? Você vai ligar lá, você vai visitar o site vipessencias.com.br e simplesmente marcar um treinamento para você assistir esse treinamento. Você pode ter ganho, preste atenção, de 700 a 50 mil reais mensais. Simplesmente na VIP Essências. Você tem que ligar, agendar um horário para ter maiores informações. Se você entrar agora no site vipessencias.com.br, você terá todas as informações. Eu não vou falar porque é muita coisa, você vai ver, vai ficar encantado com os produtos. Além de usar os perfumes, você vai ganhar muito dinheiro com VIP Essências, uma renda extra ou o seu futuro. Quem ganhar 50 mil reais por mês, meu amigo, brincadeira, né? Então vamos falar desse jogo Goiás e Flamengo. É isso aí. Goiás foi quarta-feira, a troca dos ingressos já esgotaram, né? Esgotou? Esgotou. Fiquei sabendo isso agora à tarde. Meu Deus, eu fiquei sabendo que a fila tava quase rodeando a Serrinha. Porque é o seguinte, claro, Flamengo, ele atrai, não vamos ser, igual o Johnny falou, vamos ser coerentes. Ele atrai por quê? Tem gente que nem sabe o que é futebol, fala, você torce pra quem? Torce Flamengo. Nem sabe o que é futebol. E vai no estádio. É verdade. Então, quer dizer, a Globo mede audiência com Corinthians e Flamengo. Não tem jeito. Então, o que acontece? Só que aqui quem manda somos nós. É o torcedor do Goiás. Se o Goiás vencer, simplesmente vai embolar e vai para 20 pontos, não é isso? É verdade. 20 pontos. Tem grande, já fica assim, bem próximo, dependendo dos resultados. Ele está a 5 pontos, Ismael, da zona de classificação para a Libertadores e 5 pontos acima da zona de rebaixamento. Sim. O Goiás está no limite, tá ali, no meio. Se ele vencer, automaticamente, dependendo de alguns resultados, ele pode ficar bem próximo ali do 6º, 7º colocado. E sabe de uma coisa? Eu não tô... Claro, torcedor aí tem uns que vão me xingar, vão discordar de mim. Claro, nem toda opinião é unânime, mas a minha opinião é o seguinte, eu não tô nem aí se o João Bosco, por exemplo, colocasse meio a meio. Você sabe por quê? Preocupado com a renda, meu amigo. O Goiás é o mandante. E outra coisa... Olha, o exemplo, você tava lá no estádio em Brasília. Tava. Ué, o Goiás não ganhou por quê? Detalhe. Peças. Peças, detalhe. Detalhes, entendeu? Essa questão da divisão das torcidas, a torcida tem que entender o seguinte. Goiás está sem grana, precisa de dinheiro. Lógico. A gente tem que cortar na carne, você tá entendendo? Para pensar no futuro. Isso. Nos próximos 2 anos, o Goiás não tem essa receita mais. Vai cair muito, eu não sei os valores, né? Mas vai cair muito a receita do Goiás. Porque foram antecipadas. Foram antecipadas, a Globo antecipou para o Goiás. Então, o torcedor tem que entender isso e ir no estádio. Porque nós vamos pagar metade, eles vão pagar inteira. Isso. Entendeu? Então isso a gente tem que aprender a cortar na carne. E o pessoal carne. de Brasília invade mesmo, né, outro? É verdade. Vem mesmo. E detalhe, há 2 anos que não tem esse clássico, né? Goiás e Flamengo. Exatamente. O Goiás estava fora da Série A. Isso. Existia assim, Flamengo e Atlético, mas o jogo Goiás e Flamengo ele é diferenciado. E você já é um clássico nacional. Meu amigo, Tribo do Verdão, eu falo, o Tribo do Verdão é sucesso porque realmente nossa equipe é fora de série. O Johnny agora, o Uto, parece que ele lê o que nós vamos falar. Nós temos uma sintonia com o Michael também, o André quando está aqui, o Anderson quando está aqui. É brincadeira. Eu ia falar sobre isso. É um clássico. É um clássico. O Goiás, em 90, disputou a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Com o Flamengo. E não perdeu, foram 2 empates. Exatamente. 2 empates. E os jogos entre Goiás e Flamengo geralmente são muito equilibrados. Mesmo no Maracanã ou aqui no Serra Dourada, são jogos que dificilmente você pode falar, é o favorito, o Flamengo vai ganhar fácil, jogando no Maracanã. Chega lá, exatamente. Se você lembra quando o Goiás tinha aquele jogador chamado Tchãozinho, isso. Várias vezes o Goiás foi lá e arrancou empate. Cacau no Maracanã? Exatamente. Nossa. O Flamengo tinha Zinho, isso. Tinha grande jogador. O Goiás ia lá e empatava. Isso. Então se tornou uns jogos difíceis entre Flamengo e Goiás. Se tornou um clássico, mesmo porque em 90 teve a decisão na Copa do Brasil. Para mim, fora do estádio de Goiás e Flamengo é o maior jogo que tem. Dentro do estádio de Goiás. Não é Goiás e Corinthians, Goiás e São Paulo. É Goiás e Flamengo. Por conta da torcida, por conta da mídia. Que dia que você viu o jogo de Goiás e Flamengo, sábado, 6h30 da tarde? Não tem. Não tem. É horário nobre, é igual o Tribo do Verdão. Exatamente, verde nobre. É o verde e agora nobre. O principal é o seguinte, que esse jogo será em edição nacional para todo o Brasil, menos para Goiânia. Eu acho que esse jogo vai até para Goiânia. Eu acho que não vai e não. com a vitória... Goiânia não. Ei, Michael, Ismael, com a vitória do Flamengo no Fla-Flu, de virada sobre o Fluminense,
esse jogo tomou assim, uma grandiosidade muito maior. O Goiás empatou com o Botafogo no primeiro. Se o Goiás tivesse ganhado o Botafogo, seria você falou em fenomenal. Você falou torcedor do Fluminense? Então o pessoal que está nos assistindo lá no Rio de Janeiro pela internet, você tá de ressaca, meu amigo? Perdeu pro Flamengo? Ou tomou muito, tomou em excesso? Ou comeu em demasia, comeu em excesso? Security. Adeus ressaca, meu amigo. Adeus ressaca. Security, o excesso de bebidas alcoólicas e também excesso de comida. Ajuda na má digestão. E o Security é importado. É um produto francês. Esse produto é o mais vendido do mundo. Você deve estar pensando, Ismael, está exagerando? Então, se você achar que eu estou exagerando, entre lá no site do Security, bebasecurity.com. Você vai ver que é o produto mais vendido do mundo e é natural. E aqui em Goiás, Goiás Service, está no seu vídeo, 62 82 13 43 86, 62 82 13 43 86, para você ter o Security na sua drogaria, ou você, consumidor, você terá na drogaria mais próxima, e você, proprietário de drogarias que não tem, você pode pedir o representante para você revender o Security. Ismael, só um detalhe. Em relação à torcida do Flamengo vir para Goiânia, de Brasília, eu não acredito nessa proporção mais. Sim. Porque o Flamengo vai jogar 5 jogos no Mané Garrincha. É verdade. Então, assim, pode diminuir um pouco, porque antes vinha uma vez no ano, entendeu? Então agora eu acredito nessa diminuição aí de torcedores do Flamengo para Goiânia. Mas só a torcida do Flamengo aqui na Goiânia, grande Goiânia é muito grande. As imediações e também na grande Brasília. Ali o pessoal em Lusiânia, que é Goiás, é verdade. Eles vêm, o pessoal vem sim. Agora, eu acharia interessantíssimo, sabe, uma coisa que, se fosse possível, né, a gente vai pedir aqui logo, mas isso depende muito de cada um. O Goiás tem alguns jogadores, Ismael, que se eles melhorassem o rendimento em 25%, Hernando, Vitor, Amaral, o Hugo, Renan Oliveira, o Tartar, esse time do Goiás engrenaria. Sem contratações. Esse time do Goiás, olha porque eles não estão rendendo, Michael, o que eles poderiam. A verdade é essa. Exatamente. Então eu estou enxergando isso. Eles poderiam render um pouquinho mais. E, de repente, esse Goiás, já que a diretoria não está tendo condições de achar as peças corretas, esse mesmo grupo, como o Davi deu um bom exemplo agora. Exatamente. O jogador que estava lá encostado, chegou, incorporou o espírito, deu a resposta dentro de campo, o Davi. Por que os outros também não podem dar? A sua colocação é muito importante. Pode completar mais. Sabe o que eu vejo? O Goiás, ele tá a 30% de pegar a liga do time. Sim. Tá muito próximo do Goiás pegar a liga. Falta esse detalhe. Alguns jogadores se doarem um pouco mais. E se esse time do Goiás pegar a liga, gente, eu não vou falar em Libertadores, não é isso. Pra mim, o Goiás não cai. Entendeu? Esse ano o Goiás não cai. E eu banco que o Goiás não cai, não. E a coisa mais interessante, falando da liga aí, e o torcedor não é bobo. Aqui nós não estamos fazendo motim para determinar jogadores A ou B, não. Mas todo mundo tá vendo que o Hernando caiu demais. Hernando, se você não tá afim de jogar no Goiás, fala pro treinador Anderson Moreira. Tá com medo de colocar a perninha, porque já vai pro Inter o ano que vem. Porque o Hernando pode jogar muito mais do que tá jogando. E eu acho Nós conhecemos o trabalho dele. Ele foi contratado pelo Inter por conta disso. Exatamente. E eu acho que ele tá influenciando o Amaral. Que porque são muito amigos. E o Rodrigo cresceu. O Rodrigo tá jogando, o Rodrigo cresceu muito. O Rodrigo tá correndo mais do que os caras jovens do Goiás. Isso. E o Rodrigo tá jogando muita bola. Verdade. Muita bola. E é verdade. Deixa eu dar um recado pra vocês agora lá da Asa, aliás, né? Asa de alar, de voar. Asa, Centro Automotivo. Simplesmente o centro automotivo mais completo lá na Avenida Marechal Rondon, no setor Marechal Rondon, que o pessoal não conhece Marechal Rondon, conhece por Fama. Avenida Marechal Rondon, setor Fama. Asa, Centro Automotivo, higienização de ar-condicionados do seu veículo, alinhamento, balanceamento, troca de óleo, suspensão, enfim, tudo o que você precisa para o seu carro com tecnologia de ponta, você encontra na Asa Centro Automotivo. E um abraço para o meu amigo Cleiton, que está nos assistindo agora, que é o proprietário lá da Asa, realmente um centro automotivo completo para você. Asa Centro Automotivo. Sim. Eu tive um sonho lá em casa, sabe? Olha só. Eu sonho assim, né? Tava acordado, lógico. Mas eu sou muito a favor do futebol de movimentação. Tipo assim, um jogador, tipo o Jorge Henrique, que hoje está no Internacional, que jogou pelo Corinthians. Sim. Ele consegue ser ofensivo e, ao mesmo tempo, recompor e fechar o meio de campo. Até que contra o Chelsea fez um papel muito legal no Mundial Interclubes. Eu acho assim que, futuramente, vamos supor que o Walter continuaria aqui no Goiás. Eu gostaria de ver um ataque formado por Eric, Paulo e Walter, com
o Érico e o Paulo. Ontem eu vi o Paulo se recompondo, ajudando na marcação, com o Érico e o Paulo sendo esses dois jogadores que conseguem voltar, fechar o meio, acompanhar os dois laterais. Quando o Goiás tomasse a posse de bola, por eles serem jovens, eles iam para o ataque. Porque seria maravilhoso esses jogadores crescerem ao lado do Walter. Eu gostaria muito. E se possível, melhor ainda, né? Quem sabe o Link resolve jogar no Goiás, que é um grande jogador. Sim. Eu acho que o Goiás tem que começar a dar oportunidades. Isso até vai contra o pensamento do Anderson Moreira. Já declarei que eu sou fãzão do Anderson Moreira. Mas eu vejo que o Goiás tem que começar realmente a lidar mais com a categoria de base, porque é o futuro do Goiás. Mesmo porque o Goiás não vai ter receita em 2014. Então a categoria de base seria uma das válvulas de escape. O que eu acho que deve se fazer isso é no Campeonato Só que Goiano do ano que futuramente, vem. exatamente. Campeonato Goiano do ano que vem. O que faz? Já coloca o Lineker, por exemplo, já está integrado com o elenco, viagens, treinamentos, vez em quando um joguinho um pouquinho mais fraco e os meninos entram. Vamos rapidinho a mais um intervalo, são só 2 minutinhos. Marque no seu relógio, Tribo do Verdão, no horário verde nobre, vai rapidinho, 2 minutinhos, e rapidamente estará de volta. Vai bola! O Birutão, o bar mais eclético de Goiânia. De segunda a sábado tem promoção no Birutão. A cerveja mais gelada de Goiânia. Cardápio completo e petiscos variados. Você escolhe a música que você quer ouvir. O Birutão, Independência, esquina com 74. O Birutão, bom também no almoço. O Birutão, o bar mais eclético de Goiânia. A Águia Produtos de Limpeza se preocupa com o brilho, a proteção e conservação de seu carro. Por isso trabalha com a mais alta tecnologia na fabricação do shampoo automotivo Águia. E agora, a Águia traz uma grande novidade para você. A cera colorida GPM Color, que vai deixar o seu carro ainda mais protegido e com brilho de carro novo. Quer qualidade e atendimento especial? Chame Águia Produtos de Limpeza e fique tranquilo. Televendas 62 3283 7078 3283 7078. Retífica Fortaleza, a mais tradicional de Goiânia, especializada em motores diesel, álcool e gasolina, especializada em motores retificados, serviços para carros nacionais e importados, retífica e peças em geral. Retífica Fortaleza, 62 3295 8839 3581 2027. Consolação, Cidade Jardim. Brisa Suave, bonés personalizados e imports, atacado e varejo, bonés nacionais e importados, óculos, bolsas, cintos, carteiras, enfim, tudo o que você precisa em produtos importados. Brisa Suave, fazemos bordados em bonés, toalhas, jalecos e uniformes em geral. 62 3293 2047 3291 6991. Anhanguera, entre o Banco do Brasil e Itaú, no setor Campinas. Selecionadas e com melhor atendimento só na União Alimentos. Sem o músculo 5,98. Coxão duro ou patinho 9,98. Contra filé ou alcatra 10,98. Fígado bovino 3,98. União Alimentos, vendendo qualidade. Rua 4, quase esquina com a Avenida Goiás, Centro. Fone 3225-3700. Pro Ovos, ovos no atacado. São 19 anos de tradição. Jumbo vermelho, extra vermelho, grande, médio e pequeno vermelho, jumbo branco, ovos caipira, ovos de codorna, enfim, ovos de todos os tipos. 62 3522 3460 3522 9461. Box 13A, Ceasa, Goiânia, Goiás. Pro Ovos. Center Autos e Motos, 20 anos de mercado. Consignamos, compramos e vendemos. Financiamento próprio, veículos multimarcas. Agora, uma novidade: Center Autos e Motos Locadora. Você pode locar um veículo e pagar em até 3 vezes no cartão. Center Autos e Motos, 3295-8812.
Temos rastreador de veículos via satélite. Center Autos e Motos, ela é boa de negócios. 3295-8812. Padre Wendel, Setor São José. De volta com o Tribo do Verdão, estamos ao vivo em nome das Tintas Macolor. Meu amigo, Tintas Macolor é o seguinte, rende mais, tem textura, tem cores vibrantes. Você é proprietário de lojas de materiais de construção, loja de tintas, ferragistas, você ainda não tem a qualidade Macolor para você revender? Não? Pois é, está no seu vídeo telefone, solicite um representante. Cores modernas, cores vibrantes, Tintas Macolor, pintando as cores do Brasil, Tintas Macolor. Vamos falar então da provável escalação do Goiás contra o Flamengo. Tirando aí essa mudança, Hugo, quem deve entrar é o Renan. Provavelmente. Aí vai ter a permanência do garoto Paulo. Muito bom. Sim. 3 jogos. Sim, ótimo. 3 jogos. Em sequência, e jogando em dois casa, jogos né? importantíssimos. Isso. Um contra o Flamengo, casa cheia, e contra o Botafogo lá, porque lá, aquele estádio é uma pressão danada. E no Náutico, um jogo que ele entrou na fogueira. Exatamente. Jogou muito bem. Pra caramba. Agora, eis a questão, uma dúvida, né? Quem vai jogar na ala esquerda? Será mesmo o Heron? Eu acho que ele vai deixar Ismael e Michael assim, minutos antes para estar decidindo. Porque o Heron treinou, como você falou, né? Não sei se treinou bem, porque eu não acompanhei, não tive a oportunidade de acompanhar. Caso ele não opte pelo Heron, seria o Valmir Lucas, de repente. Thiago Mendes, qual é a situação dele? Ele tá machucado? Tá machucado. Porque provavelmente ele poderia ocupar a posição. Agora, o Dudu Cearense está à disposição, mas com certeza vai manter o Davi, eu acredito eu. Dudu Cearense, eu acho ele muito pesado para lateral. Não, lateral não, seria o meio campo. Vocês estão falando a respeito da permanência do Davi. Ah, tá, perdão. O Dudu Cearense agora está à disposição. Desculpa. Caso, né? E outro detalhe que eu queria falar desse jogo é o seguinte. Foi bom o Flamengo ter derrotado o Fluminense, porque vinha aquela imagem do Flamengo viver um mau momento. Isso. Ele chegaria aqui e o Flamengo tem camisa. O Flamengo chegaria aqui, o Goiás entraria, tipo assim, pensando que iria encontrar um jogo fácil e, de repente, o Flamengo endurecia e até surpreenderia o Goiás. Como o Flamengo ganhou o Clássico e com o Mano Menezes, o Flamengo vem evoluindo, vem contratando jogadores que jogaram no Corinthians, trouxe agora o Chicão, né, ex-Corinthians, ex-companheiro do Mano, naquela subida do Corinthians da B para A, o Flamengo está encorpando, está sendo um time encorpado. O Elias voltou a jogar muita bola, ou seja, o Enzo Moreira está muito atento e deve estar passando isso para os jogadores. A própria torcida do Goiás sabe que o jogo é difícil. Isso. JDA Pintura e Reforma. Meu amigo, pintura reforma no seu estabelecimento, no seu prédio comercial, na sua casa, ou seja, agora tem um porém. Pintura, reforma e tem a parte hidráulica e a parte elétrica também. JDA Pintura e Reforma tem selo de qualidade, tem ISO. JDA Pintura e Reforma. Prenúncio de um grande jogo. Isso podemos falar. Por quê? Goiás, ele tem muitas dificuldades em times que armam retranca. Medianos. E que armam retranca, que vem fechadinho. Flamengo, São Paulo, Botafogo, são times que jogam e deixam jogar. É verdade. Então Goiás tem tudo, será um grande jogo. Será um jogão, com casa cheia. Isso. Colocar à disposição 40 mil ingressos. Vai lotar. Vai lotar. Eu acho que vai dar umas 37, 38 mil pessoas, vai ser um jogão, entendeu? Pagantes, né? Porque essa Dourada tem uma renda que ninguém entende às eu vezes. não entendo, nunca entendi. Né? Em relação ao time do Flamengo, que você estava comentando, é um time que ele é muito rápido. Eu tenho observado que o time do Flamengo tem jogado muito rápido. Inclusive no jogo Fluminense, estava jogando rapidamente, mas muito rápido mesmo. Rapidamente, Rafinha, mas né? muito rápido. Foi Isso é o Rafinha, hein? Isso é o Rafinha. Isso é o Rafinha. Foi boa, Marcos. Não, eu agora fui poeta. Deixa eu dar um recado rapidinho aqui, lá na Comercial Uto, para você, meu amigo, que vai ao Ceasa todos os dias, proprietário de supermercados, verdurões, restaurantes, verduras e frutas fresquinhas, Comercial Uto, tradição de longa data. E o seguinte, o transporte, a logística mais rápida, caso você não vá à Ceasa, Comercial Uto vai até você, entrega em seu estabelecimento. Mas vamos de novo aí, ô Dayan. Vamos ver agora aqui, ó. Corta para 18 para nós aí. Corta para 18. Vê se tem como cortar para 18. É para 18, né? Não. Dayan, volta para mim, Dayan, por favor. Volta. De novo, Dayan. Corta para 18 normalmente, Dayan. Isso é outro programa. Aí, corta para 18. É o Walter Terror. É o Walter, é o Tufão.
É o melhor jogador do futebol brasileiro, sem dúvida, e é nosso. Não vamos esperar ele ir para outro time e falar que ele é bom, não. Ele tá aqui no Goiás. É o melhor. E tá em Goiânia. Essa foi boa, Ismael. Essa foi boa. O pessoal adora valorizar quando o cara sai. Exatamente. Você lembra do grafite? O cara do São Paulo, o cara não sei das quantas, do Wolfsburg da Alemanha hoje. Agora, quando tava no Goiás, não era o grafite. Verdade. Aí o Walter Rohr tá no Goiás. É o Cabanhas goiano, né? É o nosso Cabanhas. Ué. Gordinho que resolve, né? Joga demais. O Walter é craque. Ele é diferenciado, ele virou um mito. Virou. Ele é um ídolo agora. É um ídolo. Eu acho que a torcida do Goiás tem que já ter ele como ídolo, porque ele vem carregando o time nas costas. Agora, tomar muito cuidado, porque ele vive alguns momentos de estabilidade, tanto familiares, como cobranças também de diretoria e empresário. Pode acontecer. De repente, o seu rendimento cair e a gente tem que criticá-lo. Não sei como é que ele vai reagir nessa situação. Mas enquanto ele estiver jogando bem, nós temos que elogiá-lo. Mas sabe por que ele está apaixonado pelo Goiás? Ele já falou isso em entrevistas. Tanto João Bosco Luz, como Marcelo Segurado, a direção do Goiás, o abraçou, o recebeu com braços abertos. Acolheu. Acolheu times que outros não fizeram isso. Pelo contrário, foram só críticas. É verdade. Tá gordo, tá isso, tá isso. Se fossem outros times, ele provavelmente seria demitido. Ou emprestado. Mas não, o Goiás acolheu o Walter. Falar, filhinho, querido, vamos ver o que a gente faz aqui, vamos jogar, porque você dá conta de jogar futebol. E outra coisa, ele obrigou a Crônica Esportiva Nacional a engoli-lo com esse corpanzil todo. Porque no início, todo mundo estava servindo de chacota. Quando o futebol dele começou a aparecer, o Roger Flores, que é o comentarista do Sport TV, morreu. Só elogios. Mas sim, ele é o melhor, ele falou assim, ele é o melhor atacante hoje do Brasil. Ele falou, o José falou isso. O José falou também no sábado, eu vi o Twitter. Ele falou assim, eu estou impressionado com a mobilidade desse jogador. E agora o mais interessante, que eu me lembro muito bem, campeonato da Série B, o Goiás foi campeão ano passado, o Walter estava muito mais gordo que hoje, e o Walter entrou contra o Ipatinga. E mal andando em campo, e eu lembro que o comentarista, não me lembro quem foi o comentarista, estava assistindo o jogo, é uma irresponsabilidade colocar um atleta com esse peso, com esse corpanzil, ele pode ter uma contusão séria, tal. Passou um pouquinho, o Walter fez 3 gols contra o Ipatinga. 3 gols! Aí eu já vi começar a calar a boca, quer dizer, o cara é diferenciado. Se, claro, estivesse mais leve, estaria melhor. Não estaria no Goiás. Não estaria. Se tivesse em forma, estava no Porto. Não estaria. Estaria no Porto, com certeza, né? E falar em Porto, o Goiás deveria já buscar a renovação do Walter. E ele quer, né? E ele quer. É o principal. Então, vamos começar a agir e usar a cabeça. O engraçado é que o Walter não reclama dos companheiros, né? Verdade. Porque ele fica achando assim, pô, esses caras não acompanham meu raciocínio. E ele tranquilo, ele entende a carência dos seus companheiros. E é verdade, é verdade. Ele é muito humilde, muito humilde. É diferenciado. Gente, deixa eu dar um recado rapidinho aqui lá da lanchonete do Reginaldo. Reginaldo, você sabe, lá no Ceasa. Se você for ao Ceasa e não passar na lanchonete do Reginaldo, simplesmente você não foi ao Ceasa. Os lanches mais gostosos, os assados, os fritos, sucos e cremes, lanchonete do Reginaldo. E também, outro recadinho que quero dar aqui, que é rapidinho, tem uma promoção para você. Excalibur Sanduicheria, o melhor sanduíche de Goiânia. Primeira pessoa que ligar agora, tá no seu vídeo. Excalibur Sanduicheria. Aí vou colocar aí, Excalibur Sanduicheria, é o melhor de Goiânia, simplesmente. E primeira pessoa que ligar lá agora vai ganhar um lanche totalmente na faixa por conta do Tribo do Verdão. Eu tava vendo o Tribo do Verdão, tô ligando, eu quero ganhar um lanche aqui no Excalibur Sanduicheria. Gente, mas o tempo voou, hein? Passa rápido. Voou. O tempo voou e o suco acabou. E acabou. Suco Bela Is, que esse é maravilhoso. Delícia, o suco uma delícia. É espetacular. Meu amigo Maicon Mota, o cantor, comentarista, um prazer tê-lo novamente aqui no Tribo do Verdão. O prazer é todo meu, estar aqui ao lado de vocês. E obrigado e até a próxima, se Deus quiser. E se Deus quiser, sexta-feira com a vitória do Goiás na quarta contra o Flamengo. Quiser, estaremos aqui comentando a respeito disso. Meu boa noite ao samurai da comunicação esportiva em todo o Brasil. Samurai, boa noite. Boa noite, Ismael. Boa noite ao Maicon. Programa muito agradável, o programa de hoje. Fantástico, gostei demais, Ismael. Boa noite ao pessoal que acompanhou a gente pela internet, pela televisão, através da net. E sexta-feira estaremos novamente aqui, quem sabe, falando de uma vitória do Goiás sobre o Flamengo. Qual que é o placar? 2-1. 3-1 pro Goiás. Mas eu tenho que falar, né? Não, mas é o meu palpite. Você falou meu palpite. Eu tenho que falar, então. Concordo, eu vou de 3-1 também. É um jogo para 3-1 com um gol do Walter. Um gol do Walter.
Uma boa noite a todos, fique com Deus. Temos um encontro marcado sexta-feira que vem, às 20 horas, no horário Verde Nobre, se Deus quiser, com a vitória do Goiás, o maior do Centro-Oeste, clube grande, um dos maiores do Brasil, aqui em pleno Cerrado. Boa noite, fique com Deus, fui. Cada vez nossa torcida cresce mais, eternamente serei Goiás. Nosso clube é a nossa glória, a nossa garra, a nossa gente, nossa história. O amor pela nossa bandeira é para nós a maior vitória. Nosso clube é a nossa glória. Down the road, oh, when I got down, she's laying on the cooling board. I grabbed up my suitcase, I said I took her down the road. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Tell me who's that riding, John the Revelator. Wrote the book of the seven seals. Who's that riding? John the Revelator. Tell me who's that riding? John the Revelator. Well, who's that riding? John the Revelator wrote the book of the seven seals. Who's that riding? Judgment Day.
meu planeta surgiu uma cristãos com um imenso poder. Os humanos foram os primeiros a descobrir e usaram seus poderes para o bem e para a paz. Mas quando chegou o Mestre das Sombras, ele quer pegar todos os cristais para conseguir o poder supremo. Junto com meus amigos, Milona, Professor Higabota, Campos, Twitch e Spike, eu deterei o Mestre das Sombras e salvarei o meu planeta. É assim que a minha aventura tem início. Você vai ficar surpreso com as coisas que existem. Professor, colocaram isso! Colocaram isso! O quê? Não pode ser. Mas como? Um besouro? Mas aqui é floresta. Tem um montão. Não, Quinto Max. Não é um inseto. Minha nossa, temos que ir depressa. Anda, garoto da floresta. Ei, eu já falei. Não vou a lugar nenhum. Você não entendeu? Esse tesouro é um aparelho localizador. Quer dizer que o Mestre das Sombras já pode estar vindo pra cá. Você está bem, filho? Eu estou bem. Mas levaram o meu amuleto. Oh, não! Aquele amuleto é mais que uma lembrança. É um mapa de esconderijos com objetos de imenso poder. Um mapa? E agora com ele, o Mestre das Sombras vai ficar ainda mais poderoso. Oh, está tudo perdido. Talvez não. Na noite passada, o amuleto me proporcionou uma visão de lugares realmente incríveis.